História de todos os papas da Igreja Católica de Jerusalém e Israel, desde o apóstolo Tiago o Justo até o atual pontífice, o Papa Teófilo III de Jerusalém, que está à frente atualmente da Igreja Católica de Jerusalém e Israel. Agora nós vamos falar sobre a história de vida do diácono, do sacerdote, do bispo e Papa Zamudas. O Papa Zamudas deu início a seu pontificado à frente da Igreja Católica de Jerusalém e Israel no ano de 298, após o martírio do Papa Emineu. No ano de 298, o imperador romano Diocleciano deu a ordem de busca e captura e prisão do Papa Emineu. O Papa Emineu estava celebrando a celebração eucarística nas catacumbas de Jerusalém e Israel, aonde a Igreja Católica de Jerusalém e Israel. O exército do Império Romano entrou nas catacumbas e deu a ordem de busca e prisão do Papa Emineu. Após a ordem ser cumprida, o Papa Emineu foi levado ao julgamento. Lá foi interrogado e foi sentenciado à flagelação e à decapitação. Após a decapitação do Papa Emineu, a Igreja Católica de Jerusalém e Israel, no ano de 298, deu início às celebrações das exéquias do Papa Emineu. As exéquias do Papa Emineu durou-se 7 dias. Passando-se os 7 dias das exéquias do Papa Emineu e do seu enterro, o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém, no ano de 298, se reuniu em assembleia e escolheu como seu novo Papa o Bispo Zamudas de Belém da Galileia. O Bispo Zamudas de Belém da Galileia se torna-se o 37º Papa, desde o apóstolo Tiago o Justo até ele, Zamudas. O Bispo Zamudas nasceu no ano de 185, foi batizado pelo Papa Narciso. Foi ordenado ao diaconato pelas mãos do Papa Germânio. Foi ordenado ao sacerdócio pelas mãos do Papa Alexandre. Foi ordenado ao bispado pelas mãos do Papa Mazabanes. Após o martírio do Papa Emineu e a escolha-se do bispo Zamudas de Belém da Galileia como novo Papa da Igreja Católica de Jerusalém e Israel, o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém e Israel, no ano de 298, elaborou-se 11 documentos e enviou para as 11 sedes apostólicas esparramadas pelo mundo, para as 11 igrejas católicas esparramadas pelo mundo e os continentes. E um desses documentos chegou ao Papa Marcelino da Igreja Católica Apostólica Romana no Vaticano. O Papa Marcelino imediatamente enviou 2 documentos para a Igreja Católica de Jerusalém. O primeiro documento lamentou o martírio do Papa Emineu e disse para que os cristãos da Igreja Católica de Jerusalém e Israel permanecessem firmes na fé. O segundo documento, o Papa Marcelino parabenizou o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém e Israel pela escolha do bispo Zamudas de Belém da Galileia como o novo Papa à frente da Igreja Católica de Jerusalém e Israel. Nesse mesmo ano de 298, o Papa Marcelino da Igreja Católica Apostólica Romana no Vaticano elaborou mais 2 documentos. O primeiro documento foi para a Igreja Católica de Bizâncio, para o Papa Próbero celebrar a celebração de entronização, de consagração e iniciação de pontificado do bispo Zamudas como novo Papa da Igreja Católica de Jerusalém e Israel. O segundo documento, o Papa Marcelino da Igreja Católica Apostólica Romana no Vaticano, enviou para o Papa Teonas da Igreja Católica de Alexandria no Egito. Para o Papa Teonas pregasse na celebração de entronização, de consagração e iniciação de pontificado do bispo Zamudas como novo Papa da Igreja Católica de Jerusalém e Israel. No ano de 298, a Igreja Católica de Jerusalém e Israel se reuniu nas catacumbas de Jerusalém e de Israel e deu início à celebração de consagração e iniciação de pontificado do bispo Zamudas como novo Papa da Igreja Católica de Jerusalém. A celebração litúrgica deu início aos ritos de apresentação e que o Papa Próbolo da Igreja Católica de Bizâncio apresentou os demais papas presentes para toda a comunidade, apresentou os bispos presentes para toda a comunidade, apresentou-se os sacerdotes para toda a comunidade, apresentou-se os diáconos para todas as comunidades, apresentou os missionários e as missionárias para toda a comunidade, todo o povo presente na celebração de entronização e consagração e iniciação de pontificado do bispo
Zamudas como novo Papa da Igreja Católica de Jerusalém. Após as apresentações, o Papa Pablo dá início à celebração invocando a Trindade Santa. Após a Trindade Santa, o Papa Pablo pede para que todos peçam perdão pelos seus atos, pelas suas omissões e pelos seus pecados. Após todos pedirem perdão, se cantaram-se o glória. Depois de cantarem-se o glória, fizeram uma oração e após essa oração deu início ao rito da palavra. Se pegou o pergaminho de um dos livros do Antigo Testamento, se orou-se. Depois de ler um dos livros do Antigo Testamento, pegou um dos pergaminhos dos Salmos e cantou-se uns salmos. Depois de cantarem os salmos, pegou um dos pergaminhos de um dos 4 evangelhos do Novo Testamento e leu-se. Após leu-se, o Papa Cirilo da Igreja Católica de Antioquia deu início à sua homilia. Após a homilia, explicando-se as Sagradas Escrituras, desde o Antigo Testamento até os Evangelhos, o Papa Teonas da Igreja Católica de Alexandria enfatiza-se aos cristãos presentes na celebração permanecerem firmes na unidade apostólica, respeitando-se o magistério da Igreja Católica de Jerusalém e Israel, respeitando-se o colégio apostólico reunido em todos os continentes do mundo, vivenciando-se a cada vez mais o amor pelas Sagradas Escrituras, se alimentando-se do corpo e do sangue do Senhor Jesus através da Eucaristia, vivenciando exemplos dos santos mártires, vivenciando cada vez mais a liturgia através da celebração do Natal do Senhor, através da celebração da Páscoa, a celebração de Pentecostes e a celebração dos santos mártires. Após se explicarem as Sagradas Escrituras e enfatizar a tradição da Igreja, o magistério da Igreja e uma Igreja triunfante, o Papa Teônadas da Igreja Católica de Alexandria passa a palavra novamente para o Papa Pablo. O Papa Pablo dá início ao rito de consagração do Bispo Zamudas. O Bispo Zamudas ajoelhou-se diante do altar, fez os juramentos. Após fazer os juramentos, o Bispo Zamudas deitou-se sobre o altar e o Papa Pablo fez orações, se cantou-se salmos e hinos, e em seguida o Bispo Zamudas se ajoelhou novamente no altar. O Papa Pablo pegou os pergaminhos das Sagradas Escrituras, abriu-se sobre a cabeça do Bispo Zamudas e orou. Em seguida o Papa Pablo pegou o óleo consagrado, orou-se ao Senhor e em seguida ungiu sobre a cabeça do Bispo Zamudas, ungiu sobre os ouvidos do Bispo Zamudas, ungiu sobre os lábios do Bispo Zamudas, ungiu sobre o coração do Bispo Zamudas, ungiu sobre as 2 palmas da mão do Bispo Zamudas. Em seguida, o Papa Pablo da Igreja Católica de Bizâncio, o Papa Cirilo da Igreja Católica de Antioquia, o Papa Teônadas da Igreja Católica de Alexandria do Egito, o Papa Gregori da Igreja Católica da Armênia, o Papa Trázenes da Igreja Católica de Éfeso, o Papa Dionísios da Igreja Católica de Coríntio e o Papa Marcelino da Igreja Católica Apostólica Romana no Vaticano, pegou-se as vestes papais e vestiu-se no Bispo Zamudas. Em seguida oraram-se e glorificaram ao Senhor e apresentaram-se agora o Bispo Zamudas como novo Papa da Igreja Católica de Jerusalém e Israel. Todos os papas, os bispos, sacerdotes e diáconos, missionários e missionárias, abraçaram-se o Papa Zamudas e a beijaram a palma da mão e retornaram aos seus lugares. Em seguida, deu início à liturgia eucarística. O Papa Pablo pegou o pão, orou-se e colocou sobre a mesa do altar, pegou o vinho, orou-se e colocou sobre a mesa do altar, pegou a água, orou-se e colocou sobre a mesa do altar. Em seguida, o Papa Pablo pegou a água e misturou no vinho, ergueu-se aos céus e orou e colocou na mesa do altar. Da mesma forma, o pão, orou-se e colocou sobre a mesa do altar. Continuaram com a liturgia
rezou-se o Pai Nosso, e depois de rezar-se o Pai Nosso, pegou o pergaminho das Sagradas Escrituras do Evangelho de Lucas, em que Jesus fala as palavras da partilha do pão. Da mesma forma, o Papa Pablo fez. Após essas orações e todos os ritos feitos, distribuiu-se o corpo e o sangue do Senhor Jesus através da Eucaristia. Todos receberam a Eucaristia, comeram e beberam, deram graças e oraram-se. E após as orações, o Papa Pablo passou a palavra para o Papa Zamudas. O Papa Zamudas fala pela primeira vez à frente da Igreja Católica de Jerusalém, em Israel, assentado-se na cátedra, na cadeira do apóstolo Tiago Justo. O Papa Zamudas agradeceu a presença de todos, agradeceu ao Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém e Israel pela escolha dele, agradeceu ao Papa Marcelino por aceitar ele como o novo Papa à frente da Igreja Católica de Jerusalém, agradeceu aos demais papas, aos sacerdotes, aos diáconos e aos missionários e a todo o povo presente na celebração de canonização e consagração dele, do Papa Zamudas. O Papa Zamudas passou a palavra para o Papa Pablo. O Papa Pablo agradeceu a presença de todos, agradeceu ao Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém pela escolha do Papa Zamudas à frente da Igreja Católica de Jerusalém e Israel. O Papa Pablo agradeceu ao Papa Marcelino por escolher ele para ser o celebrante de celebração, entronização e consagração de iniciação de pontificado do Papa Zamudas. O Papa Pablo passou a palavra para o Papa Teônadas. O Papa Teônadas agradeceu a presença de todos, agradeceu ao Colégio Apostólico pela escolha do Papa Zamudas a estar à frente da Igreja Católica de Jerusalém, agradeceu ao Papa Marcelino da Igreja Católica Apostólica Romana por escolher ele para ser o pregador da homilia na celebração de tronização e consagração e iniciação de pontificado do Papa Zamudas, agradeceu a presença dos demais papas, agradeceu a presença dos demais sacerdotes, agradeceu a presença dos demais bispos e agradeceu a presença dos demais diáconos e agradeceu a presença dos missionários e a todo o povo presente. Em seguida ele passou a palavras para o Papa Pablo. O Papa Pablo dá início e o Papa Pablo agradece a presença de todos e dá a bênção Urbi et Orbi de Jerusalém para o mundo. Após a bênção Urbi et Orbi de Jerusalém para o mundo, todos os papas retornaram para as suas sedes e as suas igrejas apostólicas esparramadas pelo mundo. No ano de 298, dá início ao pontificado do Papa Zamudas à frente da Igreja Católica de Jerusalém e Israel. Ele manteve o trabalho deixado por todos os papas anteriores a ele, fortaleceu a catequese, ampliou-se ainda mais a ajuda social e também os hospitais de campanha em meio à perseguição do imperador romano Diocleciano. O Papa Emineu, o Papa Zamudas, ele enfatizou-se o trabalho pastoral, nomeando-se novos diáconos, nomeando-se novos sacerdotes, nomeando-se novos bispos, nomeando novos missionários e missionárias. No ano de 300, o imperador romano Diocleciano deu a ordem de busca, captura e prisão do Papa Zamudas. O Papa Zamudas foi preso, foi sentenciado à flagelação e queimado numa grelha. Após o martírio do Papa Zamudas e após as exéquias do Papa Zamudas, o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém em Israel, no ano 300, no quarto século do cristianismo, elegeu como seu novo pontífice o bispo Hermon da Jordânia para ser o 38º pontífice à frente da Igreja Católica de Jerusalém em Israel no quarto século do cristianismo.